Eu preciso da sua atenção, preciso de toda a sua atenção, porque todos nós passamos por conflitos. Se você quiser anotar, marcar, isso aqui é um seminário, tá? De como resolver conflitos. Nós dizemos crer na Bíblia, amém? Mas na hora de resolver os conflitos, poucos apelam para aquilo que a Bíblia ensina. Eu fico vendo, e vocês sabem que eu sou bastante crítico, como teólogo, como professor de Bíblia, sou bastante crítico, porque tem muita gente usando a Bíblia de maneira errada, usando a Bíblia com versículos isolados e querendo embasar o seu comportamento, a sua atitude, sua fala, em versículos isolados. Eu estou assistindo a série do apóstolo Paulo, no Disney Plus, recomendo, muito boa. E é interessante que, mesmo numa série como essa, e claro, vou esperar o quê, né? Quem preparou, quem escreveu, provavelmente não deve ter conhecimento bíblico suficiente. O apóstolo Paulo, na série, né, que não é o personagem, não é o apóstolo Paulo, cita muitos versículos fora de contexto, e um dos que nós usamos muito, e ele usa lá na série também, é Mateus capítulo 18, versículo 20, se eu não me engano, que diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente usa muito esse versículo para justificar quando a reunião tem poucas pessoas, né? Jesus disse, quando tiver 2 ou 3, ou seja, nós estamos em 2 aqui, né, ou 3, então Jesus já está aqui. Quer dizer que se eu estiver sozinho, Jesus não está? Você entende? Um versículo isolado. Esse versículo não está falando sobre culto com poucas pessoas. Não é isso. Se você pegar ele à luz do contexto, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, você vai ver que não é sobre isso. Mas, infelizmente, muitos pastores ensinam a igreja com versículos isolados e muitas igrejas vivem e pautam a sua vida a partir de versículos isolados. E diante de conflitos, nós temos um manancial nas Escrituras para aprendermos a resolver os conflitos de maneira bíblica. Mas na hora de apertar o start, na hora de usarmos a Bíblia para resolvermos os conflitos, nós preferimos resolver de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que nós aprendemos. Muito bem. Então nós vamos falar sobre o tema como resolver conflitos. Tiago capítulo 4, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele é meio irmão de Jesus, então, assim como Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas irmão, meio irmão de Jesus. Mas nós vamos ler em Tiago capítulo 4, verso 1 a 3. Eu vou ler primeiro na NVT. Depois eu vou ler o mesmo texto na Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução assim bem contemporânea, para você entender melhor ainda o que o Tiago está falando aqui. Tiago capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Todos acharam? Diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Dos desejos, das vontades, das inclinações que guerreiam dentro de nós? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. É o que está acontecendo lá na Ucrânia e a Rússia. Eu não sei se vocês olharam aquele pedido de oração que eu coloquei no grupo. Crianças raptadas, pessoas morrendo todos os dias, cristãos perseguidos, pastores assassinados. Isso é o quê? Isso é guerra. Por quê? Por conta dos desejos egoístas que guerreiam dentro das pessoas.
Então o texto continua: lutam e fazem guerra para tomar deles, tomar terra, tomar posse, tomar dinheiro. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá ou dará prazer. Eu vou ler na versão A Mensagem, Bíblia A Mensagem. Diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem, 2 pontos. É do meu jeito ou nada feito. É por isso que as brigas acontecem. É para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Amém? Eu gosto da seguinte frase: o gostoso não é quando você pega a Bíblia, é quando a Bíblia pega você. Porque o que a Bíblia descreveu aqui nada mais é do que nós. Tiago acabou de descrever quem nós somos, eu e você. Tiago acabou de descrever as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas vaidades. E você pode ir afunilando, sair de uma Segunda Guerra Mundial para um conflito entre o casal. As motivações são as mesmas. As inclinações são as mesmas. Você pode criticar o Putin, você pode criticar o presidente da Ucrânia, o Zelensky, mas se você for afunilando, você vai chegar lá no conflito entre marido e mulher, e a inclinação é a mesma. Desejos egoístas, paixões brigando dentro da gente, para que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui vários conflitos acontecendo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15, verso 39, Paulo e Barnabé tiveram um conflito. O conflito foi tão grave que eles se separaram e não puderam mais andar juntos, por conta de João Marcos, que havia ido com eles na primeira viagem missionária e foi embora, desistiu, e na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo não quis levá-lo. E Barnabé queria dar mais uma oportunidade para João Marcos, e Paulo disse não. E por conta disso, eles se separaram. Havia em Paulo inclinações erradas, sim ou não? Sim, Paulo era um ser humano como nós. Havia em Barnabé inclinações erradas? Claro, em João Marcos também. Só existe um homem perfeito, Jesus. Todos nós temos inclinações erradas. Todos nós habitamos num corpo de carne caído, inclinado, pecaminoso. A redenção de Cristo não está completa em nós. Nós nascemos de novo espiritualmente, mas o nosso corpo ainda é carnal. Ainda temos sentimentos ruins dentro de nós, e eles aparecem a todos os momentos. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 4, Paulo vai ensinar como a igreja deve agir diante dos conflitos, dos litígios. Os ímpios. E ele diz assim: não tem ninguém com sabedoria o suficiente dentro da igreja para poder ajudar vocês a resolverem essa situação? Você precisa processar o seu irmão? Você precisa ir diante dos juízes deste mundo, desse sistema, levar um irmão diante do tribunal? Então você vê a igreja de Corinto, você vê o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 de Atos, você vê todos os homens e mulheres da face da terra, com as suas inclinações, com os seus impulsos, os seus desejos egoístas, as suas vaidades.
querendo que as coisas sejam feitas sempre do seu jeito, do seu jeito e do seu jeito. Muito bem. A pergunta é para você e para mim: você sabe resolver conflito? Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela. Se for marido e mulher, vai ficar melhor ainda, né? Pergunte assim: você sabe resolver conflitos? Pergunte de novo. Outra pergunta agora: você causa conflitos? Olhe para essa pessoa do seu lado. Você causa conflitos? Terceira pergunta, e essa você não precisa fazer, tá? Olhe para mim. Por que os conflitos acontecem? O texto que nós lemos responde. O texto que nós lemos diz que os conflitos acontecem porque existe dentro de nós paixões, egoísmo, vaidade e todo tipo de sentimento que você pode imaginar. A Bíblia não ignora os conflitos, mas nos ensina a resolvê-los de maneira que glorifica a Deus. É possível resolver os conflitos de maneira que glorifique a Deus? Sim ou não? A gente geralmente faz assim? Dá para fazer? Vamos aprender? Amém. Como cristãos, nós somos chamados à reconciliação, à paz e ao amor. Mateus capítulo 5, verso 9. Abra sua Bíblia. Mateus 5, verso 9. Vamos ler esse texto juntos? Pode projetar para mim aqui, por favor. Mateus 5, verso 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. É necessário promover a paz, e para promover a paz temos que resolver os conflitos. Ressentimento, quem sabe o que é ressentimento? Levante a mão, quem sabe o que é ressentimento? Ressentimento, ele é o fruto de um conflito não resolvido. E o ressentimento, ele é o filho do conflito não tratado, não resolvido. Se você não resolve o conflito, se você não trata a demanda, o ressentimento, ele é o filho, ele é a criança que nasce desse conflito não resolvido. Por isso precisamos resolver os conflitos. Eu acho interessante como que cristãos, pessoas que se dizem cristãos, até líderes religiosos, que eles pregam essas coisas, mas eles não vivem. Eles pregam o amor, mas eles não amam. Eles pregam o perdão, mas eles não perdoam. Eles pregam a reconciliação, mas eles não querem reconciliação. Existe tanta hipocrisia dentro das igrejas, e aqui é o lugar de ter mesmo hipocrisia, porque é aqui que a gente está tratando, amém? Só que eu preciso reconhecê-las. Eu preciso expô-las. Eu preciso colocá-las diante da cruz, eu preciso pregá-las na cruz, eu preciso expor para Jesus. Eu preciso falar de mim e não do outro. Esse vai ser o assunto que nós vamos tratar nos pequenos grupos durante a semana. E você que participa de um pequeno grupo, ou até você que é líder de pequeno grupo, ali no roteiro está bem explicado que não é para você falar dos outros, é para você falar de você. É muito fácil dizer assim: ah, mas o meu vizinho, mas o meu colega de trabalho. Não, eu quero saber de você. Fale de você. Olhe para dentro do seu coração. Vamos aprender como resolver os conflitos. Aqui em 4 pontos. Primeiro, Tiago capítulo 4, verso 1 e 2, que nós já lemos. Nós vamos entender ali que nós precisamos identificar a raiz do conflito. A raiz do conflito. O porquê que ele acontece. E tratar lá na raiz a origem do conflito, então. Tiago capítulo 4, verso 1 e 2, mais uma vez: de onde vêm as discussões e as brigas no meio de vocês? Acaso não procede dos prazeres? Está respondendo. É uma pergunta retórica. Não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Não é dali? Os prazeres, os desejos, as cobiças, as inclinações. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque vocês não pedem. Na mensagem, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim: vocês não têm nem coragem de pedir a Deus, porque tem que ter muita cara de pau para pedir para Deus isso. Tem que ter muita cara de pau. Tem que ser muito safado para ter coragem de pedir um negócio desse para Deus.
Mas tem gente que ainda consegue. Você acha que Deus vai responder? Ele vai responder. Assim, ó, não. De forma alguma. Nós precisamos identificar a raiz do conflito. Conflitos vêm muitas vezes de desejos não satisfeitos. Situações que você foi programado lá na sua infância, lá no seu passado, para desejar, para querer aquilo. E você passamos, vamos colocar aqui, né? Passamos a vida tentando realizar esses desejos. E submetemos todas as pessoas que entram na nossa frente a nós, para que possamos realizar esses desejos. Submetemos esposa, esposo, filhos, amigos. Todos nós temos um pouquinho de narcisismo dentro de nós. Existe o narcisista patológico, aquele que é doente, aquele que não tem o que fazer. Lidar com o narcisista é muito complicado. Mas todos nós temos um pouquinho de narciso dentro de nós. Diz a história que o Narciso, ele se achava tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Ele vivia para ele, que quando ele viu o reflexo dele, do rosto dele na água, ele ficou tão apaixonado pelo reflexo do rosto dele, que ele acabou caindo naquela água e morreu afogado. Ele queria ele, e ele morreu buscando a face dele, buscando a beleza dele, buscando o desejo dele. E isso é o narciso, essa é a natureza narcisista. Pessoas que elas estão em primeiro lugar e pronto. Você conhece alguém que se comporta assim, que tem essa patologia? Narcisista. Pessoas que usam os outros para si, para realizar os seus desejos, as suas paixões, suas inclinações. Pessoas que subjugam outras, pessoas que anulam outras. Liderança é plataforma de lançamento. O que isso quer dizer? Que líder, você homem, você mulher, todos nós temos liderança. Líder é aquele que promove o outro. Líder é aquele que faz questão de que o outro seja melhor do que ele. Isso é liderança. Jesus disse, eu vou, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Jesus, ele não abraçou o ministério dele e disse, é meu, não. Ele disse, eu vou morrer por vocês e vocês vão continuar o negócio. Vocês vão pregar o evangelho em todo mundo. Líder é plataforma de lançamento, liderança é plataforma de lançamento. Você precisa estar disposto a promover o outro. A desejar que o outro seja melhor do que você, que a sua esposa seja melhor do que você, que o seu esposo seja melhor do que você, que as pessoas que você lidera no seu PGM, que as pessoas que você pastoreia, elas sejam melhores do que você. Você tem que preparar essas pessoas para irem mais longe do que você foi. Isso é liderança. O que sai disso é liderança narcisista, perigosa, doentia. E uma hora, isso vai explodir. Sentimentos egoístas, orgulho, inveja, geram todo tipo de conflito. C.S. Lewis, ele vai dizer assim, não é esse o problema. O problema é que queremos coisas erradas demais. Não tem problema em querer demais, em querer bastante. O problema é querer coisas erradas demais. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Ele vai dizer assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Enganoso é o coração. E quando ele fala do coração, ele está falando da sua natureza humana. Ele está falando da sua alma, de quem você é, de quem nós somos. Cuidado com as suas paixões, cuidado com os seus desejos, cuidado com os seus sonhos. Eu acho bonitinho o David Leonardo. Lá vai eu falar do David Leonardo de novo, né? Faz tempo que eu não falo dele aqui, né? Ele dizendo assim, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, ele não é bobo de não dar para você, ele vai te dar. Deus vai realizar os seus sonhos. Eu quero dizer para você, ele está enganado. Ou ele está mentindo, ou ele está sinceramente equivocado. Deus não vai realizar os seus sonhos. Eu fico imaginando Davi ouvindo a pregação do David Leonardo. Davi olhando para Batseba e ouvindo a pregação do David Leonardo. Se Deus deixou você ver, aí ele viu Batseba tomando banho nua. E ele era casado e ela também. Ele viu. Aí o David falando, se Deus deixou você ver, eu vi. Aí ele mandou chamar a Batseba.
se Deus deixou você tocar, é porque Ele vai te dar. Eu fico imaginando Sansão ouvindo a pregação do David Leonardo. Sansão e Dalila. Sansão era um juiz escolhido por Deus, mas um baita de um safado. Eu fico imaginando o ladrão ouvindo David Leonardo. Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar. Você entende? Isso é satânico. Isso é diabólico. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não está interessado em realizar os seus sonhos, porque a maior parte dos seus sonhos são egoístas. A maior parte dos meus sonhos são egoístas. É para realizar os meus desejos, os meus prazeres. É para me sentir melhor do que você. E Deus não vai realizar esse tipo de sonho. Deus não está interessado em realizar os seus sonhos. Ele está interessado em que você seja santo. Ele está interessado em que você seja cheio do Espírito Santo. Ele está interessado que você morra para você. Ele está interessado que você pegue a sua cruz diariamente e siga Ele. Ele está interessado em que você entre pela porta estreita e trilhe o caminho apertado que conduz à salvação. É isso que Ele está interessado em fazer. É isso que você quer? Ou você quer o Deus do imaginário popular? O Deus da lâmpada que você esfrega e Ele sai? Oh, meu amo, diga quais são os seus desejos. Esse não é Deus, esse é o diabo. O coração é enganoso. Muitas vezes não é o que o outro fez, mas como isso me afetou. Então, eu preciso identificar a raiz do problema. Às vezes não é o que alguém fez para você, mas como isso afetou você, como você entendeu isso. Às vezes, uma palavra, até bem colocada, dependendo da maneira que você está, você vai entender de uma determinada forma. Então é como as coisas afetam você. O cristão, ele vai dizer assim, boa parte dos conflitos são resultado de limites mal definidos ou não respeitados. Nós precisamos estabelecer limites. E precisamos respeitar limites. Boa parte dos conflitos, eles acontecem por conta, são resultado de limites mal definidos ou não respeitados. Estabeleça limites nos seus relacionamentos. Aprenda a dizer não. Não é pecado dizer não. A Bíblia diz que é assim sim ou não, não. O que passa disso procede do diabo. Nós precisamos aprender a usar o sim e a usar o não. Quando é não, é não. E por que não? Porque não. Porque a gente sempre tenta justificar o não, como se fosse errado dizer não. Faça uma autoavaliação. O que em mim está contribuindo para este conflito? Você está vivendo em conflito? Estamos aqui tentando identificar a raiz do conflito. O que em mim está contribuindo para este conflito? Qual é a minha parcela? Eu acho bonitinho quando eu estou aconselhando casais que estão em conflitos. Eu pergunto assim, como é que você está contribuindo para esse conflito? Eu estou falando com o homem, né? Aí o homem diz, mas a minha mulher, papapá, 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 papapá. Eu falei, peraí, eu já ouvi qual que é o problema dela. Você já falou, você ficou meia hora falando. Agora eu quero saber o seu. Onde é que você coopera? Ah, mas a minha mulher, papapá. Aí quando eu estou falando com a mulher, depois de ouvir ela falar do marido 30 minutos, aí eu pergunto, mas e onde você coopera? Ah, mas o meu marido, a gente não consegue falar da gente. Nós somos tão cegos que nós não conseguimos ver onde nós estamos cooperando com o conflito. Todo relato tem 3 lados. O de lá, o de cá e a verdade. Porque você sempre vai puxar a brasa para o seu assado. É natural, nós somos assim. Você é assim, eu sou assim. Nós precisamos de maturidade, nós precisamos aprender a lidar com a gente. Sabe quem é a pessoa que você mais conversa durante o dia? Com você mesmo. E mesmo assim você desconhece quem você é. Você é o seu pior inimigo, a pessoa que mais sabota você é você mesmo.
Já diria o sábio Tiririca, toda vez que eu tento fugir de mim, né, sempre para onde eu vou eu estou, aí eu não consigo fugir de mim. Onde eu vou eu estou. Não dá para fugir da gente. A gente precisa lidar com a gente, aprender a lidar com a gente. E o Espírito Santo de Deus é expert em nos ensinar. Só que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar em nós e subjugar a nossa natureza carnal. Amém, meus irmãos? Ponto 2. Alinhe suas motivações com a vontade de Deus. Esse é o segundo passo. Depois que você identificar a raiz do conflito, agora, você sabe que a raiz do conflito está dentro de você. O texto aqui diz, eu vou ler mais uma vez. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Não é daí que vem os conflitos? É do meu jeito, é do meu jeito. Então identificamos a raiz do problema. A raiz do problema são as nossas paixões. E agora o que eu faço? Agora você precisa alinhar suas motivações com a vontade de Deus. Boa parte das coisas que os homens pedem a Deus são egoístas. Um homem orava a Deus assim: Senhor, eu quero ser um grande pregador do Evangelho. E Deus respondeu para ele: por que você não ora para ser aquele que vai carregar a mala do grande pregador do Evangelho? Porque as nossas orações são sempre grandiosas no que diz respeito ao que nós queremos ser. Eu quero ser um grande pregador. Por que eu quero ser um grande pregador? Porque os meus pedidos a Deus têm sempre a ver com status, com posição, com o quanto eu quero ter, com quão grande eu quero ser. Porque você não ora e pede a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de limpar o prédio onde a igreja se reúne? Porque a minha oração não envolve: Senhor, me dá a oportunidade de visitar as viúvas da cidade, ou os velhinhos que ficam no asilo, de servi-los, de ir lá cantar uma canção com eles, orar com eles. Porque nós estamos sempre pedindo coisas que trazem status, reconhecimento. Eu quero ser um grande pregador do Evangelho. A maior parte das profecias que a gente ouve nas igrejas pentecostais são assim: Deus vai te exaltar. Deus não quer exaltar você, porque exaltado é Ele. Deus vai fazer de você um grande pregador, e você vai pregar no mundo todo, em vários países. Você vai gravar CDs e você vai ser um cantor famoso. Você acha que Deus está nessas pataquadas? Você acha que Deus está interessado em fazer de você famoso, com toda a inclinação que é dentro de você? Deus não está interessado. Você entende? Que tem gente que vem para a igreja buscando um Deus, e quando ela descobre que o Deus dessa igreja é o Deus da Bíblia, ela vai embora. Eu não quero esse Deus. Eu quero fabricar os meus deuses. Eu quero fazer os meus deuses conforme a minha imagem e a minha semelhança, para que os meus deuses me sirvam. Esses deuses são diabos, demônios. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. E Ele nos fez conforme a sua imagem e sua semelhança. Quando você faz deuses para você, você está se inclinando diante dos seus prazeres, dos seus desejos, e logo servindo ao próprio diabo. Você entende quanto isso é grave? Quem é que você quer servir? Você quer que Deus te sirva, ou você quer servir a Deus? Você quer que Deus faça as suas vontades, ou você quer fazer as vontades de Deus? Vocês entendem o quão longe muitas pessoas estão do verdadeiro Evangelho? A gente ouve no censo que foi feito que o Brasil tem crescido no número de evangélicos, e daqui não sei quantos anos nós vamos ser a maioria.
Será mesmo? Será que todos são realmente evangélicos, crentes, cristãos genuínos que nasceram de novo? Ou são apenas pessoas que dizem, não, eu sou evangélico? Por quê? Ah, porque eu vou na igreja todo domingo, eu leio um versículo aqui, outro acolá. Será? Por que desejamos tanto ser grandes, sermos grandes? Termos tanto? Muitas de nossas orações não são respondidas porque são egoístas. Devemos reconhecer nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa inveja. Devemos reconhecer. Resolver conflitos exige humildade e busca pela vontade de Deus, não pela vitória pessoal. John Piper vai dizer assim: a reconciliação exige que abramos mão do desejo de estar certos para abraçar o desejo de estarmos juntos. Amém, igreja? Está difícil dizer amém? Diga amém. Ou então diga ai. Ai, Jesus. É isso que nós precisamos. É esse tipo de pregação que a igreja precisa. Se quiser, eu posso convidar o Dave. Ele dá uma massageada no seu ego, né? Aí você vai para o inferno feliz, tranquilo, né? Sossegado. Tem gente que morre com certeza que vai para o céu. Aí quando ela acorda no inferno, ela fala, mas como é que é isso? Ou tem gente que conhece tanta Bíblia que vai chegar no inferno e vai pensar que é o céu. Terceiro ponto. Busque a reconciliação com humildade e verdade. Você já identificou a raiz do problema, tá? Você já alinhou suas motivações com a vontade de Deus. Você não quer mais as suas vontades, você quer as vontades de Deus. Amém? Então agora nós precisamos buscar a reconciliação com humildade e verdade. Humildade e verdade. Mateus capítulo 18, vamos lá para Mateus. Aqui está aquele texto que eu disse para você, que as pessoas usam de maneira isolada, né? Mateus capítulo 18, versículo 15. Busque a reconciliação com humildade e verdade. Mateus 18, 15 ao 17 diz assim: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão, terá ganho o seu irmão, resolveu o conflito. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros irmãos e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Ou seja, alguém que não é crente. Alguém que não aceita ser corrigido. Alguém que não aceita a exortação. Vamos lá. Como é que você se sente quando você é corrigido? De cara, assim, qual que é o impulso? Hã? A gente fica bravo, bravinho. Me corrigiram, né? Quem tem coragem de te corrigir é porque te ama. Quem tem coragem de dizer que você está errado é porque te ama. Quem está vendo que você está indo para o abismo e não tem coragem de falar para você, essa pessoa ela não te ama. Ela não quer o seu bem. E quando nós nos submetemos à vida de igreja, nós precisamos estar abertos para sermos corrigidos. Você não conhece, por isso que eu vou falar, mas não vou citar nome.
uma jovem, já que faz muito tempo que não frequenta a igreja, que ela deixou de vir à igreja quando eu a corrigi. Eu disse para ela assim, falei, querida, a forma com que você se expõe nas redes sociais não condiz com uma jovem cristã. Eu não tenho nada contra você, mulher, irmã cheia do Espírito Santo, colocar uma roupa de banho na praia. Porque a praia é um lugar para isso, amém? Mas eu não acho legal você tirar uma foto e postar nas redes sociais. Eu não acho. Para quê? Aí eu fui corrigir essa jovem, e ela não veio mais na igreja. Você entendeu? Por que um crente tem que estar exposto com roupa de banho nas redes sociais? Para levar uns likes? Para tomar umas cantadas? Olha que irmã cheia do Espírito Santo. Aleluia! Cheia do poder, da unção, da graça, da... Mentira, não é. Você entende? Só que a jovem ficou bravinha. Meu pastor me corrigiu. Eu não vou mais na igreja. Então, vai de reto. Deus te abençoe. Nós nos submetemos à vida de igreja, e a submissão inclui sermos tratados, abertos para sermos corrigidos. Por mais que de cara, como está escrito lá em Hebreus, de cara, a repreensão não parece ser algo legal, mas depois vai produzir frutos. Você entende? Por quê? Porque você vai refletir, o Espírito Santo vai te convencer, e você vai perceber que sim, essa pessoa que te corrigiu, ela te ama, e ela quer o seu bem. Infelizmente, são poucos cristãos que entendem a importância desse texto que nós lemos. Na hora de resolver o conflito, eles arrancam essa página na Bíblia. Não querem. Muito se ouve sobre os versículos anteriores, ou sobre os versículos posteriores, né, que é o 18, 19 e o 20, e poucos entendem o contexto. Vamos continuar, versículo 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que isso quer dizer? Esse versículo está dentro do contexto, ele está falando sobre a correção, sobre a disciplina. Se você vai chamar a atenção de um irmão que pecou contra você, ou que está andando longe do Senhor, e essa pessoa se arrependeu, amém, ligou na terra, está ligado no céu, está arrependido, glória a Deus. Essa pessoa, ela não aceitou a correção, você chama duas testemunhas, e você vai conversar com ela de novo. Ela aceitou, amém, não, agora eu entendo que eu estou errado, ligou na terra, está ligado no céu. Agora, essa pessoa, ela é membro da igreja, ela não aceita a correção, então esse tratamento vai ter que continuar, vai ter que chegar no pastor, e o pastor vai conversar com essa pessoa, o pastor representa a igreja, e essa pessoa, ela não quer a correção. O que vai acontecer? Ela vai ser considerada como gentil e publicano, ela vai ser desligada da comunhão do corpo de Cristo. Não é mandar embora da igreja, não. É desligada da comunhão do corpo de Cristo. Ela não será mais membro da igreja. Ela pode participar da igreja como boa parte das pessoas participam. Nós temos umas 400 pessoas que frequentam a igreja aqui, mas nós temos 240 membros. Esses são aqueles que se comprometeram com a doutrina, com o ensino da palavra e viveram uma vida de testemunho. Essas pessoas que aceitaram ser membros da igreja, elas aceitaram se submeter ao pastoreio. Então, no caso dessa pessoa, ela será considerada como gentil e publicano. Ela não é mais membro da igreja. E o texto está dizendo assim, ó, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, o que a igreja decidir, está decidido. Essa pessoa foi disciplinada, porque ela não aceita correção. Quem manda na vida dela é ela mesma. Você entendeu o versículo agora? Não é qualquer coisa. A gente concordou na terra, está ligado no céu. Vamos roubar o banco da cidade, concordamos. Está ligado no céu. Não é sobre qualquer coisa. É sobre o contexto, a disciplina. É sobre isso que está sendo dito.
E o texto continua. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa e que pedirem a meu Pai no céu, os atenderá. Ah, qualquer coisa, então é qualquer coisa. Não. Contexto, dentro do contexto. O contexto é o quê? É disciplina, é correção, é instrução. Aí chegamos no famigerado versículo 20. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Em meu nome para quê? Para resolver uma situação de conflito. Entendeu? Então esse versículo não é para dizer que Jesus está no nosso meio porque estamos em 2 ou 3. Não é. Amém, meus irmãos? Muito bem. Jesus nos dá aqui o passo a passo de como se reconciliar com alguém. Você tem um conflito? Você pode usar isso aqui. Vai e conversa com a pessoa. Ore, jejue, vai e converse com a pessoa. Trate a situação. A reconciliação é uma ação, não uma emoção. Efésios capítulo 4, versículo 15. Projeta para mim, procura a sua Bíblia também, para manusear a Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça da igreja. Devemos falar a verdade em amor. Às vezes, o tom com que você fala é que afugenta a pessoa. Tem formas de falar. Quando você vai chamar a atenção de alguém, comece elogiando a pessoa. Elogie ela pelas coisas que ela tem acertado. Aí depois você chega no ponto que você precisa tratar com a pessoa. Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele diz assim: muitos conflitos permanecem porque tentamos resolver com a linguagem errada. Aprenda a falar de forma que o outro entenda. Às vezes a pessoa ela é meio bravinha, ela é meio irada, iracunda. Se você chegar com os 2 pés no peito, campeão, vai dar a Terceira Guerra Mundial. Às vezes a sua mulher está naqueles dias. Espera passar. Fica a dica. Para depois você conversar sobre o assunto. A bichinha está lá cheia de TPM, querendo matar um. Aí chega você lá querendo resolver um problema. Você vai levar, cara. Sabedoria. Amém? Espera o momento certo. Tem o momento certo para todas as coisas. Eu já tive experiências felizes e infelizes em processo de reconciliação. Já errei e já acertei. E a forma como eu abordei a pessoa foi definitiva para o sucesso ou para o fracasso do processo de reconciliação. Precisamos entender que é melhor ser feliz do que ter razão. Amém? E último ponto. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículos 12 e 13. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Quarto ponto, permaneça firme, mas muito firme, na atitude de perdão. Perdão é o coração do cristianismo. Só somos cristãos porque fomos perdoados. Então nós devemos estar prontos a perdoar. Perdoar não é uma sugestão de Jesus para nós, mas uma ordem. Se você não perdoa, você é desobediente. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim. Não é sobre o que fizeram. O perdão é para tudo. Algumas virtudes aparecem nesse versículo do 12.
Vamos falar juntos? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Tinha que ter comprimido dessas coisas, né? Tinha que ter. Mas a gente só consegue em oração. Em oração, em leitura da Bíblia, buscando a Deus, jejuando, se consagrando ao Senhor. Perdoar não é ignorar o erro é o erro, mas decidir não vingar-se nem guardar rancor. Jesus é o nosso modelo. Lá em Lucas 23, 34, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse você, talvez, mata eles, Pai, mata tudo. Acaba com essa raça. Olha o mal que fizeram para mim. Jesus vai dizer, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Se lhe derem uma porrada na face, vire a outra. Se lhe tomarem a túnica, dê também a capa. Se forçarem você a caminhar 1 milha, vai 2. Olha Jesus nos ensinando, e Ele nos ensina no Pai Nosso também. Mateus 6:12. Ele diz assim, na oração, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha a nossa cara de pau. A gente diz assim, Senhor, perdoa a gente como a gente perdoa os outros. Eu imagino Jesus, o quê? Você tem certeza que o padrão é o perdão que você libera? Ah, Jesus, o que a gente faz? Perdoar é liberar o outro e a si mesmo. Versículo 13 lá do Colossenses 3. Sejam compreensivos uns com os outros. Nós somos? Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Do mesmo modo que vocês também devem perdoar. Timothy Keller, teólogo, ele vai dizer assim: o perdão é a chave para acabar com o ciclo de retaliação. Só ele quebra a corrente do mal. Perdoar é você desistir de reivindicar. Está perdoado. Não me deve mais nada. Conclusão. Banda, vem para cá, por favor. Conflitos não resolvidos dão oportunidade ao diabo. Efésios 4, projeta para mim rapidinho, Efésios 4, versículos 26 e 27. Aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. Presta atenção na leitura. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Por quê? Pois ela cria oportunidades para o diabo. Você entendeu? Quando você se ira, quando você não resolve, quando você vai dormir irado com raiva, quando você não entrega para Deus, porque a vingança é de Deus e não nossa, nós estamos dando lugar ao diabo, oportunidade ao diabo. Somos chamados para sermos agentes de paz. Romanos 12:18 diz assim: se for possível, quando depender de vocês, vivam em paz com todos. Amém? A solução para o conflito começa no coração transformado por Cristo. Se você não tem o coração transformado por Cristo, é muito difícil. Mas se você tem, tudo começa com isso. Algumas ações práticas, aplicações práticas para nós. Fique em pé, por favor. 4 aplicações práticas para você colocar na semana, tá? Para você praticar. Vou colocar isso no grupo, depois do culto à noite eu vou colocar essas 4 aplicações práticas no grupo da igreja, para você não se esquecer. Porque eu vi que nem todo mundo aí anotou, e você vai sair e vai se esquecer das aplicações práticas. Pode apagar as luzes, por favor. Primeiro, ore por alguém que você está em conflito. Ore por alguém que você está em conflito. Segundo,
Peça ao Espírito Santo que revele se há algo em você que precisa mudar. Ele vai revelar. Terceiro, tome a iniciativa de buscar reconciliação com humildade. Reconheça a sua culpa. E quarto, estude o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, 6, capítulo 5, 6 e 7. Estude o Sermão do Monte para moldar a sua atitude. Estude o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Olha o que Jesus ensinou. E deixe esse ensinamento moldar a sua atitude. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que somos igreja. Amém? Para através da palavra, como essa palavra de hoje, sermos moldados, lapidados, ensinados, instruídos, a sermos mais parecidos com Jesus. Porque é assim que o mundo vai reconhecer que nós somos de Jesus. Quando o mundo ver Jesus em nós. Amém, meus irmãos? A gente vê tanto cristão barraqueiro, vai para as redes sociais, expõe as coisas, que os nossos vizinhos aqui da frente mudaram. Lembra dos vizinhos aqui da frente? Que eles ligavam o som ali para competir com a gente de manhã cedo. Esses crentes barulhentos. E colocavam nas redes sociais e tal. Num domingo em que eles foram bem ousados, né? Botaram o som lá fora de manhã e à noite, fizeram um tendel. Alguém me perguntou assim, pastor, o que você vai fazer? Eu falei, nada, vou orar por eles. Na segunda-feira eu comprei uma cesta de chocolate. E levei para eles ali. Eles ficaram super constrangidos. Abracei ele e disse, quero te pedir perdão. Porque se o som da igreja está incomodando você, às vezes a gente exagera. Os músicos, que às vezes, né, o batera bate forte ali, né, e tal. Às vezes a gente exagera, né? Às vezes a Dick canta alto, né, Dick? Muita unção, né, Dick? Aí pedi perdão para ele. Quem é que tinha que pedir perdão? Eu ou ele? Ele. Quem pediu perdão? Eu. Aí depois que eu pedi perdão, ele meio assim, entre aspas, né? A gente também, às vezes, né? Falei, vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me abraça aqui, cara, me abraça. Estou orando por vocês. Uma cesta de chocolate. Ficamos amigos. Resolveu? Resolveu. Se mudaram daí. E meus amigos. Eu poderia ir lá nas redes sociais e comentar e dizer, seus filhos do diabo. Ir lá arrumar confusão. Como é que Cristo nos ensina? Sejam humildes. Dê outra face. Caminhe mais uma milha. Ore por aqueles que te perseguem. Afinal de contas, somos cristãos. É assim que você quer agir também?